Gênesis 3. Nós vamos ler os versos de 6 a 9. Gênesis 6, como cantamos aqui, ninguém explica Deus. Deus fez todas as coisas pela sua palavra e criou, formou o homem e o colocou no Éden. E nós vamos ler após o período, o momento da queda do homem. Gênesis 3, 6 a 9, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Amém? Será que você pode dizer isso para o seu irmão, perguntar para ele: meu irmão, onde você está? Queridos, qual é o poder e qual é a capacidade e o nível de influência das nossas atitudes? Até onde nossas atitudes podem influenciar outras pessoas? Até onde aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, podem influenciar aqueles que estão à nossa volta? Podem influenciar os nossos filhos, podem influenciar a nossa casa, pode influenciar os nossos vizinhos, pode influenciar o nosso bairro, pode influenciar a nossa nação. E quem sabe, esse planeta. A palavra de Deus diz que a atitude de Adão e Eva influenciou a humanidade, influenciou o homem. Que a queda de Adão e Eva, que a palavra de Deus diz que Jesus, na realidade, é o segundo Adão, esse modelo do homem, esse primeiro ser humano, a sua atitude fez com que as nossas vidas fossem influenciadas ou que sofrêssemos as consequências das atitudes de Adão. Hoje, pela manhã, o pastor Roberto pregava a respeito de um homem que tinha uma grande dívida e que recebeu um grande perdão da parte do rei, mas que não foi capaz de perdoar uma pequena dívida de alguém que estava próximo dele. Às vezes nós recebemos uma grande bênção, uma grande dádiva, recebemos algo da parte de Deus, mas não somos capazes de fazer com outros aquilo que foram capazes de fazer por nós. Às vezes, quando nós fazemos algo, nós não sabemos até onde as nossas atitudes podem ter consequências na vida de alguém. Ou a nossa bondade, ou aquilo que realizamos para abençoar a vida de alguém. Às vezes nós achamos que somos muito pequenos, ou que somos muito incapazes para que Deus nos use, para que Deus faça algo através de nós. Mas a realidade é que o inimigo das nossas almas sabe que aquilo que fazemos pode influenciar pessoas, que as nossas ações podem influenciar outras pessoas a servirem a Deus ou não. E sempre o pecado vai militar contra a vontade de Deus na nossa vida. O pecado vai, de alguma forma, tentar nos afastar da vontade de Deus, vai tentar nos tirar desse jardim que Deus nos colocou, vai tentar nos tirar desse lugar maravilhoso que Deus tem para nós, desse lugar em que Deus fala conosco todos os dias, desse lugar onde Deus se revela na nossa vida e fala qual é a vontade que Ele tem para nós. Deus tem uma vontade para você.
Deus tem coisas maravilhosas a revelar na sua vida. Deus tem coisas grandes a falar com você. Mas sempre que Deus estiver se revelando a você, ou sempre que você estiver nesse jardim, que você é cuidado por Deus e que você é plantado por Deus, saiba que adversidades vão se levantar. Saiba que vai ter serpentes tentando te tirar desse caminho. Saiba que vão existir aquelas mentiras plantadas para te fazer sair do centro da vontade de Deus. E nós somos, como seres humanos, nós, como constituídos de carne, vamos sempre ter a nossa inclinação. E foi justamente a inclinação do homem que tirou o homem do jardim. Foi justamente a inclinação da sua carne que fez com que o homem fosse tirado do jardim. A palavra de Deus nos diz no verso 6, no texto que lemos, no verso 6, que a mulher viu 3 coisas naquela árvore. A mulher viu que aquela árvore ela era boa para se comer, ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eu lembro de uma charada antiga, e a charada é o que é bom para se comer, mas que não se pode comer. Você se lembra disso? Que é o que é bom para se comer, mas que não se pode comer. É a colher. É aquilo que é simplesmente um meio para que você possa se alimentar. E para Eva, aquela árvore se tornou um meio dela alcançar aquilo que estava no seu coração. Aquela árvore se tornou um meio, um desejo, um apetite que foi crescendo para que se alcançasse um propósito, para que se alcançasse o propósito e a oferta da serpente para a mulher. E quando nós estamos dispostos a alcançar ou atingir um objetivo acima da vontade de Deus, nós já caímos em pecado. Quando nós estamos dispostos a sacrificar a vontade de Deus na nossa vida para satisfazer a nossa vontade, nós já nos afastamos da vontade de Deus. Quando estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para nós, e o que Deus tinha para aquela mulher, e a mentira que Satanás contou para ela, é de que ela seria igual a Deus, ou que ela teria o conhecimento e o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mas por trás dessa oferta, estava uma oferta de independência e de satisfação pessoal. Por trás dessa oferta estava um desejo no coração de cada um de nós, que todos nós temos, de ser independente de Deus, de ser independente da vontade de Deus. E por isso, aquela era só um meio de satisfazer a sua vontade. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele fruto, aos olhos de Eva, se tornou bom para se comer. Se tornou bom para se comer, porque era um meio de se alcançar o seu desejo, era um meio de se alcançar aquela oferta, era um meio de se alcançar um objetivo simplesmente, era um meio de satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Muitas vezes nós somos atraídos para aquilo que pode nos satisfazer. Somos atraídos para aquilo que pode satisfazer os desejos do nosso próprio coração e esquecemos daquilo que Deus tem para nós. Segundo, a palavra de Deus diz que aquele fruto era agradável aos seus olhos. Fala de uma beleza. Fala de algo que tinha por fora uma aparência muito boa, muito bonita. Fala de algo que por fora é muito belo, mas que pode provocar tristeza por causa daquilo que vamos fazer ou por nos alimentarmos por ele. Me lembro de uma história de um fabricante de vinagre que criou uma embalagem muito bonita. Criou uma embalagem, um rótulo muito atraente. E a princípio ele vendeu muitos frascos de vinagre. Vendeu muitos, diversos, e achou que ele tinha encontrado uma estratégia de marketing perfeita, porque tinha criado um frasco muito bonito, um rótulo muito bonito. Só que essas vendas começaram de repente a cair bruscamente. As pessoas compraram à primeira vista, mas depois
as suas vendas caíram. E ele, quando foi pesquisar, descobriu que o frasco, apesar de ser muito bonito, ele era maior do que os outros frascos de vinagre. E quando as pessoas chegavam em casa, compraram a primeira vez, mas quando chegaram em casa e foram colocar o frasco na prateleira, ele não cabia nas prateleiras das pessoas. Então as pessoas não compraram mais, compraram só a primeira vez. E na segunda vez pensaram, olha, esse frasco é muito bonito, mas não cabe na minha prateleira. Às vezes a oferta que Satanás tem para nós é muito semelhante a essa. Nos oferece algo muito bonito por fora, nos oferece algo muito desejoso aos nossos olhos, mas que na realidade não cabe na prateleira do nosso coração, não cabe na nossa vida, porque nos afasta de Deus, nos afasta do propósito de Deus, nos afasta da vontade de Deus, nos afasta do plano de Deus e daquilo que Deus tem para a nossa vida. E o propósito que Deus tinha com aquele homem, com aquela mulher, era de os alimentar todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha, Deus chegava até aquele lugar e falava diretamente com o homem. Entenda, não tinha intermediários, não tinha um sacerdote que falasse em nome de Deus, não tinha alguém que dissesse, olha, Deus disse isso, Deus falou aquilo. Não, era o próprio Deus revelado ao homem, era o próprio Deus falando com o homem, era o próprio Deus falando aquilo que estava no seu coração e qual era o desejo para aquele casal que estava no jardim, aquele casal que estava no Éden. Era o próprio Deus revelado. E o homem agora estava colocando tudo isso em jogo, em xeque, por causa da sua vontade, por causa dos seus olhos, por causa daquilo que ele viu, por causa daquilo que ele enxergou e que o afastava de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que aquilo era desejável para dar entendimento. Era desejável, tinha um desejo, e todos nós temos o desejo de conhecer mais. Todos nós temos o desejo de nos aprofundar, de conhecer alguma coisa, de ser hábil em alguma coisa. Procuramos conhecer outras línguas, procuramos conhecer outras capacidades, outras ciências, procuramos fazer faculdade, mestrado, doutorado, procuramos crescer cada vez mais em entendimento, conhecer as estruturas, conhecer como as coisas são realizadas, saber quais são os processos para que coisas sejam feitas, para realizar grandes obras, grandes construções, grandes projetos, grandes negócios. Procuramos conhecer cada vez mais, adquirir conhecimento, e adquirir conhecimento também pode ser uma tentação. Pode ser uma tentação porque acabamos por achar que temos conhecimento demais. Podemos achar que temos muito entendimento, podemos achar que somos muito sabedores de alguma coisa, podemos achar que temos talvez chegado a um patamar onde ninguém pode nos alcançar. É perigoso quando tentamos progredir fora de Deus. É perigoso quando nós tentamos progredir e crescer longe da vontade de Deus para a nossa vida. Um dos textos que me deixa sempre perplexo na palavra é do profeta Daniel. Porque a palavra de Deus diz que Daniel era um jovem muito excelente. Era um jovem selecionado dentre todos aqueles que faziam parte da sua época. Era um jovem que tinha intimidade com Deus. Os magos daquela época não conseguiam atingir a inteligência, a sabedoria de Daniel, o conhecimento de Daniel. Mas quando nós lemos no final da carta, do livro de Daniel, quando nós lemos lá no final, nós vamos ver Daniel dizendo ao Senhor, ele diz, olha, e essas coisas eu vi e não entendi. Muitas vezes, apesar de estarmos na presença de Deus, sempre vai existir coisas que nós não vamos entender. Sempre vai existir coisas que nós não vamos compreender. Nós não entendemos tudo, nós não somos bibliólogos, nós não somos teólogos na sua profundidade, nós nunca vamos perscrutar completamente o coração de Deus, mas Deus sempre vai saber como que está o nosso. Deus sempre vai saber como está o nosso coração, porque Ele sabe, Ele nos conhece. E por causa do pecado do homem, esse pecado levou consequências, ou teve consequências na vida do homem, por ele ter se afastado de Deus, por aquela mulher ter caído em pecado e ter não só comido do fruto da árvore, mas ter oferecido
ao Adão, e eles agora estavam coniventes no pecado, haviam caído diante de Deus, eles agora estavam totalmente afastados de Deus. E a primeira coisa que eles fizeram foi colher figueiras para cobrir a sua própria nudez. Pegar folhas, fazer um avental, fazer algo que pudesse, para que eles pudessem se esconder de Deus, para que eles pudessem, de alguma forma, ver, ou para que Deus não os visse na forma em que eles estavam, na forma em que eles se apresentavam. Mas no Salmo 147, no verso 5, a palavra de Deus diz que grande é o nosso Senhor, e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Deus sabe de todas as coisas, queridos. Deus sabe aquilo que você passa, Deus sabe qual é a sua nudez, Deus vê qual é a área da sua vida que você está descoberto. Deus está nos vendo por trás e por diante. Não existe roupa que a gente possa colocar que Deus não possa ver o nosso coração. Não existe blindagem, não existe armadura que nós possamos vestir para que Deus não saiba da nossa vida, ou para que a gente possa se esconder de Deus, para que a gente fuja de Deus. Nós somos muito hábeis, queridos, como Adão e Eva foram em criar máscara para se esconder de Deus. Nós somos muito safos em criar uma pele, ou criar de repente uma roupa que a gente ache que esteja fugindo de Deus, ou que a gente esteja se escondendo de Deus. A gente é muito bom nisso. A gente é muito bom em mascarar os nossos sentimentos. A gente é muito bom em mascarar as nossas emoções. A gente é muito bom em se esconder. A gente acha que é bom. A gente acha que sabe. É que nem quando eu brinco com meu filho de pique-esconde, que ele cobre a cabeça debaixo da coberta, e ele fica lá embaixo dizendo: papai, você não sabe que eu estou aqui. A gente acha que se esconde do pai. A gente acha que consegue esconder os nossos pecados, mas Deus nos vê. Deus sonda o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele perscruta o nosso coração. Ou seja, não existe nada que a gente possa fazer para fugir de Deus. Mas às vezes nós criamos as nossas roupas de folha de figueira. Nós somos bons, de repente nos tornamos hábeis construtores. De repente nós somos bons em costura. A gente não sabe nada, mas de repente a gente se torna bom nisso. A gente é bom em ser religioso, por exemplo. A gente é bom em sair de casa, de repente, com a Bíblia embaixo do braço, em criar regras, em criar normas. A gente é bom nisso. A gente é bom em dizer que sabemos nos aproximar de Deus, de propagar os 4 cantos que fazemos parte de um grupo de oração, que estamos jejuando, que estamos buscando a Deus. Nós somos muito bons nisso. Em criar formas, em mostrar como somos espirituais, nós somos excelentes nisso. O Senhor Jesus disse para aqueles da sua época que Ele dizia e falava a um povo que o honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele. Às vezes nós somos excelentes em honrar a Deus com os nossos lábios. Somos espirituais, como aqueles fariseus daquela época, em que eram tão espirituais, mas tão espirituais, que faziam diversas orações, mas o seu coração estava contaminado pela malícia, estava contaminado pelo pecado. Nós somos muito bons nisso, e o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que honremos com os nossos lábios. O Senhor quer que nós demos a Ele com os nossos lábios a honra, a glória e o louvor que lhe é devido, mas Deus também quer o nosso coração, Deus quer o nosso compromisso, Deus quer a nossa intimidade, Deus quer que a gente se apresente a Ele sem máscara, que a gente se apresente a Ele como nós somos. Nós somos bons em nos esconder de Deus debaixo de uma capa de intelectualidade. Às vezes nós falamos palavras muito bonitas, lemos muitos livros, temos muitos cursos, somos pessoas eruditas em determinada área, e às vezes nós achamos que isso pode fazer com que achemos que saibamos mais do que Deus. Pode fazer com que pensemos que somos melhores porque sabemos das coisas, ou porque temos o conhecimento
de ciências ou das ciências naturais, porque conhecemos de física, conhecemos de química, porque achamos que sabemos algo, nós esfriamos na nossa fé. Esfriamos porque procuramos sempre uma resposta lógica para tudo que acontece. Esfriamos porque sempre buscamos uma resposta intelectual para tudo que é sobrenatural. Esfriamos porque sempre estamos buscando uma resposta que esteja de acordo com a nossa experiência pessoal, diante do milagre que Deus pode fazer, ou diante de milagres que Deus já esteja realizando. Nós estamos sempre buscando, talvez, uma resposta intelectual, ou uma resposta natural, de algo que foi feito, ou de algo que está sendo realizado. Ei, meu irmão, se entregue ao Senhor. Entregue a sua mente ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Deixe que Ele tome conta da sua vida. Não coloque o seu entendimento ou a sua inteligência como uma máscara ou como uma barreira para que Deus não te veja ou para que Deus não veja o teu coração. O nosso erro, como de Adão e Eva, é achar que podemos nos esconder fisicamente de Deus. Mas Deus, quando pergunta, onde você está? Ele não está perguntando onde nós estamos fisicamente. Ele não está perguntando onde nós estamos sentados hoje na Nova Vida do Catete. Não, Ele está perguntando onde está o seu coração. Onde está você que eu firmei um compromisso? Onde está você que se aproximava de mim todos os dias e conversava comigo? Eu não sei se você já teve alguém que era um grande amigo e de repente se tornou um inimigo. Eu não sei se você já teve alguém que era teu parceiro, era teu chegado, de repente essa pessoa se voltou contra você. De repente essa pessoa se tornou uma outra pessoa. E ela de repente te traiu, e de repente essa pessoa te ofendeu, ela mentiu, ela falou coisas terríveis a teu respeito. Parecia que ela tinha se aproximado de você só para saber como era a sua vida, para depois falar mal de você. Eu não sei. Mas às vezes nós agimos com Deus dessa forma. Às vezes nós agimos com Deus dessa maneira. Parece que nós tínhamos ou estávamos próximos de Deus, mas perdemos essa amizade. E foi justamente o que aconteceu com Adão. Deus pergunta, onde você está? Porque aquela amizade se foi. Aquela intimidade se foi. Às vezes nós nos escondemos de Deus, ou nos escondemos quem somos debaixo de um sorriso. Você sabia que diversas pessoas sofrem de depressão, mas ainda assim elas não aceitam e elas continuam sorrindo. E sorrir é muito bom, queridos. Eu sou uma pessoa que gosta de sorrir. Eu sou uma pessoa que está sempre sorrindo. E sorrir é maravilhoso. Mas às vezes nós usamos o sorriso como uma máscara. Às vezes nós usamos a gargalhada, o sorriso, a brincadeira, a comédia, a piada. Nós às vezes usamos para mascarar como nós estamos nos sentindo. E muitas pessoas hoje estão sofrendo, estão com depressão, porque às vezes a gente acha que quem está com depressão é só quem está trancado dentro do quarto, sofrendo. Mas às vezes podemos estar aqui com pessoas deprimidas, mas que estão expressando um sorriso por fora, mas que só Deus sabe como está o seu coração por dentro. Só Deus sabe como essa pessoa está se sentindo por dentro. Por fora você olha, está tudo bem. Por fora você olha, ela está talvez até sorrindo para você. Você pergunta como você está, você sabe que ela não está bem, mas ela diz, está tudo bem, e ela sorri para você. Mas Deus sabe, queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus nos compreende. Às vezes nós nos escondemos por trás do dinheiro, compramos roupas caras, compramos coisas caras, compramos coisas maravilhosas, moramos em condomínios cada vez melhores, estamos sempre em busca de coisas melhores para nos esconder o nosso vazio, para esconder a nossa distância de Deus, para esconder o quão vazio nós somos e o quão distante nós estamos do Senhor. O Senhor quer restaurar a nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Às vezes nós nos escondemos atrás da responsabilidade, nos atarefamos, trabalhamos, fazemos e criamos uma agenda tão apertada que não tem tempo para Deus.
Montamos uma agenda tão estreita que Deus fica fora dela. Que Deus não está presente nessa agenda, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, porque você tem muita responsabilidade. Tem muito tempo para outras coisas, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para buscar a Deus todos os dias. Eu pregava aqui na quarta-feira e falava que todos os dias nós precisamos caminhar até uma fonte. Que Deus não quer crente que seja reservatório da presença dEle. Deus não quer crente que seja simplesmente uma cisterna em que Ele derrama e depois a gente vai gastando durante a semana, até a semana que vem. Não, Deus quer que todos os dias na nossa vida pessoal, independente da igreja, a gente saia e vá para a fonte eterna que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus, e Ele tem água limpa para nos dar. Beber água da fonte é melhor que beber água da cisterna, meu irmão. Na cisterna pode ser mais confortável, você abre a torneira, sai água lá, você lava a sua mão, você limpa os alimentos, mas beber água da fonte é maravilhoso. Beber água da fonte é tremendo, e Deus tem água da fonte para te dar. Por isso nós precisamos deixar o comodismo de lado, deixar aquilo que nos é mais cômodo de lado, e ir em direção à fonte que é o Senhor, e ir em direção à fonte de Deus. Às vezes nós colocamos as nossas incapacidades como uma máscara ou como uma barreira para Deus. Nós falamos como Moisés falou: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu não sei. Eu não sei, Deus. E arrumamos desculpas para Deus, para fugir de Deus. E nós ficamos como Moisés no deserto, cuidando de ovelhas, enquanto Deus quer nos chamar para ser governador. Nós ficamos no deserto cuidando das ovelhas que nem são nossas, que são dos outros, porque nós não queremos assumir a responsabilidade de servir a Deus. Nós não queremos assumir a responsabilidade de dizer, assim diz o Senhor. A responsabilidade de dizer, olha, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para você. Nós não queremos assumir as consequências de servir a Deus. E quais são essas consequências, pastor? Quais são as consequências de servir a Deus? Às vezes, quando nós servimos a Deus, nós nem sempre podemos fazer a nossa vontade. Quando nós servimos a Deus, nós nem sempre podemos realizar aquilo que está no nosso coração. Quando servimos a Deus, nós temos que ceder. Quando servimos a Deus, às vezes nós temos que dar mais do que receber. E esses dias eu pensava sobre isso, pastor Roberto, nem cheguei a confessar isso. Mas eu pensava de como o pastor ele tem que estar sempre pronto a dar. Poucas vezes as pessoas vêm para oferecer alguma coisa, espiritualmente falando, mas as pessoas vêm até o pastor buscando uma resposta. As pessoas vêm porque elas querem uma água, elas querem algo novo, elas querem, de repente, uma cura, de repente elas querem um milagre, de repente elas querem uma resposta, elas querem que de repente o pastor se levante e diga, olha, assim diz o Senhor na tua vida, faz desse jeito aí que vai dar certo. Elas querem talvez uma direção em que você tem que dizer aquilo que ela tem que fazer. E nem sempre você está pronto, ou nem sempre você tem todas as respostas. Nem sempre nós temos, e às vezes nós estamos também carentes de receber, mas a gente tem que estar pronto para dar. Pronto para ser fonte. Pronto para abençoar. Isso porque às vezes nós não estamos indo até a fonte, queridos. Mas graças a Deus, e aqui eu já estou encerrando, em Gênesis 3, no capítulo 21, a palavra de Deus nos diz, Gênesis 3, 21, que o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eles construíram roupas que eles pensavam que estavam, de alguma forma, se ocultando de Deus. Mas eles estavam descobertos. Todas as vezes que nós usamos essas estratégias para esconder quem nós somos, ou nos esconder de Deus, na realidade nós estamos mais vulneráveis. Na realidade nós estamos nos colocando numa condição de vulnerabilidade. O que esses homens, o que Adão e Eva merecia,
pelo seu pecado, foi a condenação de não estarem mais no jardim. Eles foram expulsos do jardim. E a palavra de Deus diz que eles agora tinham que o homem trabalhar e comer do suor do seu rosto. A mulher, ao dar à luz, teria dores de parto. E eles estavam, de alguma forma, recebendo uma condenação. Estavam recebendo uma sentença. E essa sentença passaria de pai para filho, até que surgisse aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Até que surgisse aquele nascido de mulher que esmagaria a serpente e que nos daria vitória. E como símbolo dessa proteção de Deus e da graça de Deus e de como Deus é gracioso e como Deus é perdoador, Ele tira aquelas roupas feitas pelo homem. E a palavra de Deus diz que ele, apesar da condenação, apesar deles terem caído, apesar deles estarem fora da presença de Deus, apesar deles estarem fora do Éden, a Bíblia diz que Deus fez peles de roupas de animais e os cobriu. E eles agora estavam protegidos. Ou seja, Deus está dizendo que apesar de nós termos pecado contra Deus, de apesar de nós termos nos afastado de Deus, de apesar de nós termos uma série de desculpas para Deus, Deus sempre tem um lugar onde nós possamos falar com Ele. Deus sempre tem um lugar reservado para nós. Deus sempre tem uma roupa nova para colocar sobre nós. E essa roupa que Deus coloca sobre nós é o corpo do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. São as peles do Cordeiro que foi morto, que foi imolado pelo nosso pecado, que foi morto pelas nossas transgressões e que por ela nós fomos sarados. É o lugar onde nós devemos estar. É o lugar onde nós devemos ficar. É o lugar onde nós devemos permanecer. Debaixo do Cordeiro. Debaixo das peles feitas por Deus, da provisão de Deus, da roupa de Deus. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma roupa nova para te dar. Deus tem uma túnica nova para colocar sobre a sua vida. Talvez essa roupa que você criou de responsabilidade, talvez essa roupa que você criou desse sorriso amarelo aparente que você dá, talvez essa roupa ineficaz que você criou para afastar as pessoas, ou afastar os seus sentimentos, ou para que ninguém saiba o que você está sentindo, seja porque você não está na presença desse Deus, seja porque você ainda não conhece esse Deus. Ele já providenciou tudo por você. Ele já providenciou coisas novas na sua vida. Eu quero convidar os músicos a virem para cá. Ele já providenciou coisas maravilhosas. Ele já providenciou para cada um de nós um lugar eterno. Um lugar onde nós vamos habitar. Nós vamos habitar na presença dEle. Nós vamos habitar na presença do Cordeiro de Deus, guardados por Deus. Por isso, deixa de lado tudo aquilo que é inútil. Deixa de lado tudo aquilo que te afasta de Deus. Olha, Adão e Eva criou roupas e se escondeu no meio do mato. Se escondeu no meio das árvores. Nós somos excelentes em criar barreiras para Deus, mas ainda assim, no meio do mato, ainda assim com roupas feitas por eles ainda assim conseguiram ouvir a voz de Deus. Eles ainda assim conseguiram ouvir Deus falar. Eles conseguiram escutar Deus dizendo: Adão, Eva, onde vocês estão? Onde você está? E talvez seja essa a pergunta que Deus quer fazer para você nessa noite. Onde você está? Ou onde está o teu coração? Onde está aquela menina que vinha feliz à casa de Deus?
Onde está aquele garoto que tinha simplicidade ao falar com Deus? Onde está você que antes tinha prazer em conhecer, ou que tinha simplicidade em falar do amor de Deus? Onde você está? Onde está o teu coração? Será que ele está nas riquezas? Será que ele está nas responsabilidades, no seu trabalho? Será que o teu coração está nesse sorriso? Será que está no dinheiro? Onde é que está o teu coração? Ou será que o teu coração está no Senhor? Ou será que o teu coração está no Éden, no jardim que Deus fez para você? Ou será que o teu coração está na eternidade? Ou será que o teu coração está na vida eterna, na vida que Deus tem para nós? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita. Obrigado porque a Tua palavra alimenta a nossa alma, Senhor. Obrigado, Jesus, porque não somos merecedores desse amor, não somos merecedores dessa graça, Senhor. Mas, como a própria palavra diz, o Senhor nos ama de graça, o Senhor nos ama e nos concede tudo isso, Pai, sem merecermos, Senhor. E nós estamos aqui porque a Tua graça nos alcançou. Estamos aqui porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos abraçou. O Senhor revelou para nós, Pai, o que fazemos para nos afastar de Ti, ou o que temos feito, que tem nos afastado, mesmo que inconscientemente, Pai. Mesmo que sem saber o que estamos fazendo, nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a nos afastar de Ti, Pai. Mas o Senhor nos alcança, o Senhor vai atrás de nós. O Senhor amou tanto esse povo, o Senhor amou tanto cada um de nós, Pai, que deu o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, que derramou o sangue puro e limpo de alguém que não tinha pecados, para morrer por nós, para nos dar vida eterna, Senhor, para nos dar salvação, para nos dar, Senhor, livre acesso à Tua presença, para podermos ter restituído novamente, Pai, o prazer de falarmos diretamente com o Senhor e do Senhor falar conosco diretamente. Queremos ouvir a Tua voz nesse lugar. O meu irmão entrou aqui nessa noite porque ele quer ouvir a Tua voz, Senhor. Ele não quer ouvir a voz do pastor. Ele não quer ouvir a voz de alguém conhecido, de alguém famoso. Ele quer ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas pelo poder da Sua palavra, daquele que fez os céus e a terra falando, haja luz e houve luz, daquele que quando disse, as coisas se fizeram, Pai. Nós estamos na Tua presença, Senhor, na Tua santa presença, Pai. Será que você pode ficar de pé, meu irmão? Eu quero convidar você, meu irmão, você que entrou aqui nessa noite e que quer assumir um compromisso com esse Deus, quer assumir um compromisso com esse Senhor, você quer entregar a sua vida a esse Deus, entregar o seu coração e o seu futuro nas mãos dEle. Talvez você tenha dado outras prioridades na sua vida, mas Deus quer ser prioridade. Deus, Ele quer ser prioridade do teu coração, Ele quer ser prioridade da sua vida. Se você é essa pessoa que quer mudar de vida, se você é essa pessoa que quer se entregar ao Senhor, que quer entregar o seu coração por completo a Deus, faça um sinal onde você estiver. Levante uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Eu quero clamar por você. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Deus te ama. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama da forma que você está. Deus te quer do jeito que você está. Amém. Deus abençoe, jovem. Você também? Deus abençoe. Mais alguém? Tem um senhor atrás. Deus abençoe sua vida. O senhor aqui, Deus abençoe. Convido você, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero te dar um abraço.
Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder por você. Pode vir. Pode vir. A igreja fica em oração. Feche seus olhos. Amém. Pode vir. Aleluia. Amém, Jesus.